Galera, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, falando aí sobre amarração amorosa. Eu vou dar umas dicas aí, no caso, para as pessoas que fizeram ou que vão fazer, no caso, os rituais, né? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês bem valiosa, que é como que vocês devem estar agindo aí no período da amarração, para você, no caso, começar a obter aí os resultados, né? E você poder, no caso, ver, né, as coisas acontecendo. Então, se você for novo ou nova aqui em nosso canal, se inscreva agora mesmo e se vocês me acompanharem até o final, deixe o seu like, que isso aí ajuda bastante a gente, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês, ok? E para quem não me conhece, o meu nome é Bruno, eu sou mestre e sacerdote em magia negra aqui no estado do Paraná. Bom, vamos lá, pessoal. Você já deve ter ouvido falar que quem não é visto não é lembrado, mas quem some dos olhos das pessoas, uma hora alguém sente saudade, né? Ou alguma coisa do tipo. Galera, é o seguinte, que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz um trabalho de amarração, é interessante, no caso, que você dê a ausência, no caso, ali para pessoa amada. Não fique, no caso, online 24 horas por dia, olhando, no caso, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está postando, com quem que a pessoa está saindo, onde é que a pessoa foi. Entendeu? Você ficar ali 24 horas por dia querendo mostrar, no caso, presença ali para a pessoa. Primeiro, isso daí é chato, né? Ninguém gosta do negócio desse aí. Principalmente, no caso, que as redes sociais, eles indicam, né? Quando a pessoa, no caso, começa a ficar olhando o perfil da gente, ou no caso segue a gente, ou tá sempre olhando o que a gente faz. Facebook, Instagram, no caso, TikTok, eles mostram ali para você as pessoas, no caso, que estão olhando ali o seu perfil. Então, assim, para você, no caso, que fica disponível ali 24 horas por dia, comece, no caso, a parar de fazer isso. Suma um pouco das redes sociais, para que, no caso, a pessoa amada possa, no caso, sentir que você sumiu, que você desapareceu, que você não está mais ali disponível, no caso, aos olhos dela, que você não está mais olhando o que ela está postando, enfim. Você precisa, no caso, fazer o quê? Fazer com que a pessoa sinta saudade de você e não raiva. Então, por isso que você precisa, no caso, estar sumindo um pouco ali das redes sociais, para que, no caso, a pessoa amada possa, no caso, sentir a saudade de você. Aproveite esse tempo, no caso, para você poder cuidar de você. Cuidar do teu psicológico, cuidar do teu corpo, principalmente, no caso, a mente. Então, assim, quando você cuida da tua cabeça, quando você cuida do teu pensamento, das tuas ideias, quando você começa, no caso, a se tratar, no caso, essa ansiedade que eu tenho certeza que você tem por conta da pessoa amada, quando você começa, no caso, a estar tratando toda essa parte sua do teu psicológico, você mesmo ou você mesma já começa, no caso, a sentir grandes mudanças dentro de você, que você já está perdendo mais o interesse pela pessoa, que você não está sofrendo tanto, que você vai conseguir, no caso, superar esse período ali dos preceitos, o período ali dos 21 dias ali de boa, tranquilo, sossegado. Então, assim, quando você começa, no caso, a se cuidar mais e cuidar principalmente da tua cabeça, até mesmo as tuas ideias, os teus pensamentos, eles começam a estar se mudando, no caso. Eles começam a estar transformando. Eles não começam mais a estar fazendo o quê? Matando você por dentro. Entendeu? Então, o que mata o ser humano, na realidade, nesse período da separação, na realidade, é o psicológico da pessoa. Então, a parte mental da pessoa, o psicológico da pessoa, é que mata ela. Então, não é nada mais do que outra coisa. Mas é o psicológico, no caso, que acaba matando a pessoa ali por dentro, matando de saudade, matando de vontade de falar com a pessoa, matando de vontade de querer estar no lado da pessoa, querer que a pessoa dê satisfação para você, querer que a pessoa fale com você, querer que a pessoa note você, querer que a pessoa ligue para você, mande uma mensagem para você. Então, ou seja, é o teu psicológico, no caso, que mata você por dentro. Então, e não é nada mais outra coisa. Quando o teu psicológico, no caso, ele tá bem, o teu corpo inteiro tá bem. Entendeu? Então, você não tem ansiedade, você não tem mal-estar, você consegue comer, o teu estômago também fica bem, porque quando uma pessoa ela não está bem psicologicamente, o estômago dela começa a atingir
o coração dela começa a atingir, a respiração dela começa a atingir, mas principalmente no caso a parte mental, a parte da cabeça. Todas as dores de cabeça, no caso, também passam quando você está próximo da pessoa, quando você fica perto da pessoa, aquela saudade também passa, e enfim. São variados tipos de coisa ali que que a outra pessoa causa de benefício para você. Então, quando você começa a estar tratando a tua mente, né, quando você começa a estar cuidando do teu psicológico nessa parte, tudo em você fica bem. Então, é por isso que eu particularmente indico para as pessoas que busquem também uma ajuda psicológica para a pessoa poder estar superando, no caso, todo esse período enquanto os trabalhos eles estão sendo executados. Se você não pagou, no caso, um trabalho ainda, é interessante, no caso, você fazer essas duas coisas. Você paga um trabalho espiritual, mas você também paga ali um psicólogo, um psiquiatra, para você poder estar tomando um calmante, para você poder estar se tratando ali psicologicamente ali com um profissional também da saúde mental. Porque nesse caso é muito fundamental que a pessoa se cuide também. Tá? Não é simplesmente você cuidar da tua parte espiritual. Você precisa estar cuidando da parte espiritual, mas você precisa também estar cuidando da parte física, que é a parte do corpo da pessoa. Que é onde a pessoa ela consegue estar se cuidando, se tratando ali também, para você poder, no caso, estar superando tudo. Não somente a parte espiritual, mas também a parte física. Então é por isso, no caso, que é interessante você também estar cuidando de toda essa parte. O próximo ponto, no caso, você também está cuidando para você não ficar, no caso, saturando ali, no caso, o Pai de Santo referente ali ao teu ritual. Então, assim, quando você faz um trabalho, você precisa estar acreditando nele. Tá? Então, você precisa estar acreditando no teu ritual, você precisa estar acreditando na tua entidade, no caso, que está trabalhando ali para você. Você precisa, no caso, colocar na cabeça uma coisa. Bom, agora eu fiz um trabalho, então agora eu vou aguardar, no caso, esse resultado. Eu vou ficar tranquilo, vou ficar sossegado e vou deixar com que as entidades, no caso, trabalhem ali para mim ao meu favor, porque eu sei que existe, no caso, uma entidade cuidando de mim, cuidando de todo o meu processo, do meu ritual. Então, assim, quando você, no caso, tá com a tua mente sadia, você consegue, no caso, superando tudo, entendeu? Então, assim, você não fica ali naquele negócio contando os dias. Ah, hoje já faz 2 dias. Ah, hoje já faz 3 dias. Hoje já faz 4 dias. Hoje já está fazendo 10 dias, no caso, que eu fiz o meu trabalho. Então, assim, por exemplo, assim, deu 10 dias até hoje, por exemplo, o meu ritual ainda não deu resultado. Então, assim, quando você está com a tua mente tranquila, você deixa, no caso, com que os trabalhos eles vão agindo. Então, você tem, no caso, consciência que o teu trabalho ele já está sendo executado, que as entidades já estão trabalhando e tudo mais. Quando você, no caso, está com a tua mente poluída, ali naquele caso, você fica contando os dias. Entende? Nossa, hoje já passou 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, até hoje nada, no caso. Meu Deus, por que as entidades não me atendem? Por que as entidades não olham para mim? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Então, a pessoa ela fica alimentando, no caso, aquelas ideias. Então, são todos esses atos, são todas essas atitudes, no caso, que quando você está com a tua mente tranquila, você consegue estar superando tranquilamente. Né? Então, assim, você consegue estar aguentando até a pessoa, no caso, começar a mudar e os trabalhos começar a dar resultado. Então, usa, no caso, desse tempo para você poder, no caso, também ir se tratando. Entende? Tanto pela parte mental quanto pela parte espiritual. Então, assim, não adianta, no caso, você cuidar apenas de uma parte, sendo que a outra está precisando também de ajuda. Então, é todo o quê? Um conjunto. É que nem eu sempre falo aqui nos vídeos. Se você já é psicólogo, se você já é psiquiatra, peça uma ajuda do teu colega, no caso de profissão. Porque nesse caso, que nem eu, por exemplo, sou mestre sacerdote em magia negra. Então, o meu caso é pela parte espiritual. Já, no caso, quando as pessoas são psicólogos, psiquiatra, alguma coisa, precisa de um colega de profissão ali para poder, no caso, estar ajudando. A mesma coisa serve para os advogados que procuram ajuda comigo, os policiais que procuram ajuda comigo, para juízes também. Então, assim, pessoas que têm essas profissões também que já são pesadas, precisam também de uma ajuda física aqui na Terra também, para poder, no caso, estar suportando, não somente pela parte da profissão, que é uma profissão estressante, mas também pela ajuda espiritual, obviamente, que é onde nós vamos estar cuidando de toda essa parte espiritual ali para você. Mas também não importa se você
também for uma pessoa comum, né, não for uma pessoa de cargo grande, se você for uma pessoa comum que trabalha se for diarista, for motorista, enfim, pessoas ali também com profissões normais. Não são diferentes, né, dessas pessoas que têm uma profissão grande, no caso. É só um exemplo, né, para mim poder falar aqui com vocês, para vocês poderem ter ali um bom entendimento nessa parte. Então, quando você, no caso, tem uma profissão ali, no caso, que já é uma profissão boa, né, que é a tua profissão ali, no caso, você também tem que cuidar da tua profissão. Então, ou seja, para você poder estar zelando pela tua profissão, você também precisa estar com a cabeça sossegada, com a cabeça tranquila, com a cabeça leve, para você poder estar trabalhando, ficar sossegado e tudo mais. Quando você tem um problema amoroso, porque assim, o problema amoroso ele é muito parecido com um problema financeiro, né? Só que o problema amoroso é pior, porque no caso assim, o problema financeiro você ainda consegue estar fazendo empréstimo, você consegue pedir para alguém, você consegue fazer alguma coisa, para você poder ter ali né, um mínimo, do mínimo ali no caso, para você poder se manter, pelo menos você consegue. A parte financeira, né, você ainda consegue dar um jeito, nem que seja pedindo no sinaleiro, mas alguém vai te ajudar. Agora, pela parte amorosa, isso daí já não tem como mudar, porque isso daí é algo interno do ser humano, é algo da cabeça, é algo do psicológico do ser humano. Então, com isso, no caso, precisa de alguém para poder estar ajudando. Então, dentro da área amorosa, existem ali psicólogos, psiquiatras, para poder dar ali um calmante, para poder ali, né, você poder conversar ali com o psicólogo, desabafar também e tudo mais. E também tem a parte espiritual, que são as amarrações amorosas ali, que estão disponíveis ali também ao público para poder estar sendo feito e executado para poder, de alguma maneira, também estar ajudando o indivíduo ali que está precisando de ajuda. Então, nesse caso, é muito interessante, no caso, você está buscando todo tipo de ajuda, né? Para você poder, no caso, passar por esse período de sofrimento ali, você poder ter uma ou várias pessoas ali ajudando você. Então, assim, até pelo SUS, tô com a garganta meio ruim, galera, mas vamos lá, não tem problema. Então, assim, quando você, no caso, tá passando por esse problema, tem várias pessoas que estão ali, no caso, disponíveis para poder, no caso, tá ajudando você e tá zelando ali por você. Então, nessa parte amorosa, as pessoas ainda levam sorte, que ainda tem bastante, no caso, pessoas ali disponíveis, dispostas, no caso, a tá ajudando você. Mas, no caso, assim, quando você tá separado ali da pessoa, é interessante, no caso, que você não fique stalkeando ali a pessoa, que você não fique, no caso, indo atrás ali da pessoa para ver ali tudo o que a pessoa está fazendo, quando que a pessoa está online, com quem que a pessoa está saindo, por quê? Porque isso daí, no caso, acaba ferindo você mesmo. Então, assim, imagine, você já está com a tua situação ali toda lascada, né? Você já está com a tua mente ali tudo lascado, você está com o teu psicológico ali tudo machucado, teu coração ferido e tudo mais. Quando você, no caso, percebe, né, que a outra pessoa está vivendo a vida, está curtindo a vida, está saindo com várias pessoas, está se envolvendo com outras pessoas e tudo mais, aquilo ali, aquela informação, ela continua alimentando as ideias poluídas, no caso, que você tem na tua cabeça. Então, quando você, no caso, já está com o teu psicológico abalado, tudo para você ficar ruim, o dia fica ruim, o emprego tá ruim, você não está com fome, você não está com sede, você não quer nada, no caso. Então, aquilo ali é pior, no caso, mas somente pior para uma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, no caso, que já está vivendo a vida sem você, ela não está se importando com nada, no caso, de você, entende? Então, assim, ela não está se importando com o teu sentimento, ela quer saber do dela. Então, isso daí são as famosas pessoas tóxicas. São pessoas, no caso, que elas entram na tua vida, no caso, somente para te fazer um mal, entende? Então, é mais assim um meio para você poder entender, né, no caso. É uma tradução, né, nesse caso, do que é uma pessoa tóxica. Então ela entra, no caso, somente para te poluir, para te manipular, para trabalhar na tua cabeça, para usufruir de você, usar você, e depois ela vai lá e mete o pé e tchau. Entende? Então, você só foi mais uma, no caso, dentro da vida dela. Só que isso, claro, existe toda uma preparação. A pessoa vai lá, entra na tua vida, prepara a tua cabeça, prepara o ambiente, prepara todas as pessoas, manipula ali todo mundo que está em tua volta, pai, mãe, tio, tia, enfim, quem tiver ali, faz a pessoa, essa pessoa tóxica, no caso, ela faz as outras pessoas gostarem dela, no caso, para ela poder estar entrando na vida de vocês. Então, quando você, no caso, está numa situação como essa, é interessante, no caso, que você já busque, né, uma ajuda já logo quando você termina ali com a pessoa. Mas voltando claramente ali ao assunto,
é interessante ali que você não fique indo atrás para você ver ali o que a pessoa está fazendo, porque isso daí, no caso, vai fazer mal, mas vai fazer mal ali somente para você. Então, assim, ficar stalkeando, ficar indo atrás, querer saber, no caso, o que a pessoa está fazendo, isso daí é apenas um detalhe, né? Não é algo assim que você precise, né? Obviamente, tá tendo, no caso, essas atitudes, porque bate na tua cabeça para você poder saber se a pessoa já está com alguém ou não, né? Mas aquilo ali só vai ficar fazendo o quê? Fritando mais a tua cabeça, né? Aquilo ali só vai te deixar mais ainda com a cabeça quente, mais ainda com a cabeça cheia, vindo várias ideias, vários pensamentos, você com vontade de ir atrás da pessoa, você com vontade de querer falar com a pessoa e tudo mais. Isso daí, no caso, é só pior para você. Claro que pessoas que criam perfis fakes também no Facebook, no Instagram, TikTok e tudo mais, só para querer ficar vendo o que a pessoa está fazendo porque está bloqueado no perfil oficial, não é vantajoso também, porque é só você, no caso, que vai sofrer. Né? Porque você vai querer, de tanto você procurar a informação que você não acha, uma hora você vai acabar achando. Você vai acabar achando que a pessoa está com alguém, você vai acabar achando que a pessoa tá saindo com alguém, que a pessoa tá saindo para ir em balada, em festa, em farras e tudo mais. Então, isso daí na verdade vai ser ruim, mas ruim somente para você, no caso, porque a pessoa em si, ela tá vivendo, né? Então, faça do mesmo jeito. Saia também, desvazie tua cabeça, procure uma ajuda mental, uma ajuda psicológica, tratar, no caso, toda essa dependência emocional que você tem em cima da pessoa, daí você faz os trabalhos e tudo mais, que daí, no caso, já vai estar com a cabeça tudo preparada, tudo tranquila, com a cabeça tranquila, enfim, você vai estar ali com a cabeça mais sossegada. Outro ponto interessante da gente estar comentando também é o seguinte, quando você faz um trabalho, é interessante, no caso, que você não fique em cima do ritual e contando, no caso, os dias corridos ali que já passou ali do teu trabalho. Porque assim, quando uma entidade, no caso, está trabalhando, ela não gosta, no caso, do quê? De pessoas que ficam enchendo o saco. Entende? Então, porque o trabalho não está dando certo, porque já passou tantos dias, porque o trabalho não vai, porque é só para mim que o trabalho não funciona, por que não está dando certo, e por aí vai. Então, assim, não fique, no caso, contando os dias, contando nos dedos ali quantos dias já faz que você já pagou o trabalho e tudo mais. Deixa que o trabalho vá correndo, deixa que o trabalho vá funcionando e nesse meio tempo você vai saindo, você vai continuando, no caso, depois, obviamente, né, que passar ali aquele período de 21 dias, você já pode, no caso, estar indo em balada, em farras, em festas, enfim. Você vai ali, no caso, continuando ali, vivendo, né, obviamente, ali a tua vida. Então, você precisa, no caso, estar fazendo isso para que você, no caso, também não sofra e não fique, no caso, ali em cima daquele trabalho. E outra coisa, no caso, que a gente tem que falar aqui também, é referente, no caso, às notícias, né? Então, assim, para você, no caso, que fica querendo saber notícias do teu ex, fica perguntando para pessoas próximas, criando também perfis fakes, no caso, nas redes sociais, não fique, no caso, fazendo isso, porque isso daí também, primeiro, que é chato, né? Primeiro que isso daí, na verdade, é bem chato, no caso, quando as pessoas fazem isso, né? Então, acredito eu que ninguém goste, né? Teu ex menos ainda. E se acontece, vamos supor, do teu ex, no caso, ou da tua ex, descobre, né, que você tá fazendo coisas do tipo, isso daí, primeiro, que vai acabar pegando mal pra você, né? Que você vai acabar sendo aquela pessoa, famosa pessoa doentia, né? Então, muitas pessoas conhecem como sendo isso, que acaba sendo aquela pessoa, aquela famosa pessoa doentia. E fora que também se teu ex acaba descobrindo, você acaba perdendo credibilidade, né? Então, por exemplo, quando você termina, no caso, um relacionamento, você não quer, no caso, que a outra pessoa fique perguntando de você para familiares próximos, para amigos, enfim, para um todo, né? Então, quando, no caso, você acaba separando o teu ex, não fique querendo saber notícias dele, principalmente com amigos próximos, colegas próximos, enfim, com ninguém relacionado ao ciclo, né, no caso de vocês. Porque quando acontece coisas do tipo, e a pessoa acaba descobrindo que você está querendo especular da vida da pessoa amada, você acaba sendo descredibilizada, no caso, com uma atitude como essa. E fora que também passa a ser como sendo uma atitude infantil. Então, quando você faz coisas do tipo, vai ser ruim, né, nesse caso, mas vai ser ruim ali somente para você. Uma coisa que você tem que fazer, no caso, é ter fé e acreditar, né, que a espiritualidade, no caso,
tá trabalhando para você, tá correndo gira para você, tá trabalhando, no caso, para estar trazendo a pessoa para você, tá trabalhando ali ao teu favor, tá fazendo as coisas ali para você, então você precisa estar confiando em quem? Na entidade que tá trabalhando ali para você. Então você precisa estar confiando, no caso, no teu pai de santo, que o teu pai de santo fez realmente o trabalho ali para você. Enfim, você tem que acreditar ali, no caso ali, num todo, que é num conjunto, tanto no pai de santo, quanto nas entidades ali daquele pai de santo, e quanto no caso ali em você ali também, né? Claramente que você também vai ter a tua capacidade para você estar fazendo ali, no caso, a tua parte. Porque no caso assim, muitas pessoas imaginam que é simplesmente, no caso, a pessoa cumprir os preceitos e pronto. Né? O trabalho tá, estralou um dedo ali e pronto, acabou. Gente, os preceitos, eles fazem parte do ritual. Eles não são o ritual em si. Então, quando você, no caso, paga um trabalho, não é simplesmente, no caso, você cumprir ali os preceitos e pronto, acabou, a entidade tem que fazer tudo. Não. Quando você paga um trabalho, você está pedindo ajuda para uma entidade, para que aquela entidade, no caso, venha interceder ali por você. Então, os preceitos, eles fazem parte do ritual. Entendeu? Eles não são o primordial para você fazer. Entendeu? Então, assim, tudo bem, quando você paga um trabalho, significa, no caso, que você não consegue estar resolvendo aquele problema ali sozinho. Correto? Correto. Então, assim, como você não consegue resolver aquele problema sozinho, você precisa estar pedindo ajuda para uma entidade, para que aquela entidade, no caso, venha estar fazendo, né, grande parte daquele problema ali para você. Correto? Correto. Os preceitos, eles são a regra, né, daquele trabalho, que você precisa estar cumprindo ali tudo aquilo ali. Então, assim, o que entra, no caso, também junto, né, no ritual em si, também é a parte, no caso, de uma ajuda física para você. Entendeu? Então, assim, quando você busca uma ajuda psicológica, é uma ajuda física ali para você. Então, ele também faz parte, no caso, daquele conjunto para estar ajudando você. Entendeu? Então, ele não é descartado, nesse caso, uma ajuda psicológica para você. Então, assim, muitas pessoas, no caso, quando pagam um trabalho, quer que o trabalho, no caso, resolva tudo. Aquele ritual, ele vai, pelo menos, tentar ser resolvido o maior problema para você. Entendeu? Então, por exemplo, se os preceitos eles entram ali no caso, como sendo parte daquilo que você não pode fazer, porque aquilo ali faz parte, no caso, claramente ali do ritual. Então, quando você paga um trabalho, a entidade vai corrigir, ela vai estar trabalhando para você, para poder estar resolvendo, no caso, aquele problema ali que você está ali naquele momento. Uma outra coisa também que é muito importante, tá comentando aqui com você é o seguinte. Quando você some, né, dos olhos ali daquela pessoa, aquela pessoa, no caso, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a sentir a tua falta. Entendeu? Então, assim, como a pessoa, no caso, vai começar a sentir a tua falta, a tendência, no caso, ali com o tempo, é a pessoa começar a procurar você. Então, assim, os benefícios, no caso, de quando você some na frente dos olhos ali daquela pessoa, aquela pessoa, no caso, ela ficar, né, vai ser invertido ali, no caso. Então, assim, quando você some, quando você para, no caso, de ficar procurando a pessoa, pesquisando sobre a pessoa, enfim, você ficar indo, né, obviamente, ali atrás daquela pessoa, tudo isso acaba sendo benéfico ali para você. Por quê? Porque, no caso, aquela pessoa ela vai querer saber tudo o que você está fazendo. Então, quando você some definitivamente ali dos olhos ali daquela pessoa, aquela pessoa vai começar a mentalizar o seguinte: nossa, mas fulana de tal sumiu, a fulana de tal, o que aquela fulana está fazendo, né? O que será que a minha ex está fazendo? O que será que minha ex está aprontando? Né? Será que a minha ex casou? Será que a minha ex está namorando outro? Será que ela conseguiu esquecer de mim, no caso, e tudo mais? Então, assim, os benefícios de quando você some ali da frente dos olhos da pessoa são esses. Então é por isso, no caso, que você precisa estar sumindo dos olhos da frente da pessoa. Porque se você, no caso, sempre fica disponível, sempre está online, você sempre está postando o que você está fazendo, fica pegando frases prontas ali do Google e colocando no status ali, marcando aquela pessoa ou deixando visível ali somente para aquela pessoa poder estar vendo, você não está sumindo. Muito pelo contrário, você está mostrando para ela o desespero, no caso, que você está, né, pela falta daquela pessoa. Então, se você quiser, no caso, que a pessoa fique realmente interessada em você, suma.
E não fique totalmente disponível no caso, ou que nem louca no caso, atrás dele ou atrás dela, nesse caso. Porque quando você faz isso, acaba atrapalhando bastante, no caso, o ritual, né? Porque aquela pessoa, no caso, ela percebe o quanto você está sofrendo por ela, né? Então, isso daí, na verdade, não é uma demonstração de que você, no caso, está apaixonada por ela. Muito pelo contrário. Significa que você está pirando ou pirada por causa daquela pessoa. Entendeu? Então, é por isso que não é benefício, no caso, você ficar que nem louca ou que nem louco, no caso, atrás da pessoa amada. Porque quando você faz isso, na verdade, isso daí, primeiro, que é chato, segundo, que a pessoa vai perceber que quando ela quiser você, é só ela estralar o dedo que você vai, e segundo, que você nunca vai ter um amor verdadeiro dela, você só vai ser usada pelaquela pessoa, porque aquela pessoa sabe o quanto você ama, no caso, é ela, e ali, no caso, ela vai começar a perceber que é só estralar o dedo que você vai. E no final, não é isso, no caso, que você está querendo. Então, assim, quando você faz um trabalho, primeiro, você tem que seguir tua vida, não ficar, no caso, criando todo dia, no caso, expectativa de que isso, no caso, de que a pessoa vai voltar, vai implorar por você, vai pedir pelo amor de Deus pra você voltar. Não fique criando esse tipo de expectativa. Deixa, no caso, que as entidades tomem frente do teu problema, né? Porque quando você fica criando expectativa, é você que está criando na tua cabeça a maneira que aquela pessoa vai voltar para você ou como que ela vai voltar ali para você. Então, quando você faz um trabalho, deixa que o trabalho, no caso, automaticamente vá agindo na vida ali daquele indivíduo, ou na vida de vocês, né, no modo geral. Então, não fique, no caso, criando, no caso, expectativas, porque, no caso, isso daí, primeiro, que é ruim, segundo, que você vai ficar contando nos dedos, dia após dia, do que o trabalho vai passando, e isso daí vai gerar o quê? Uma negatividade, no caso, no teu ritual. Porque as entidades não vão trabalhar com esse tipo de energia, que é a energia do quê? Da ansiedade. Então, quando uma pessoa está ansiosa, ela fica, no caso, tendo impulsos de que ela normalmente ela não teria. Então, com isso daí vai acabar causando o quê? Negatividade. E não é isso, no caso, que nós buscamos em cima, no caso, do teu ritual. Então, quando você faz isso, cria, no caso, uma barreira muito gigantesca que acaba fazendo o quê? Atrasando, no caso, o teu resultado. Que não é isso que a gente busca. A gente busca a perfeição do resultado, que é quando, no caso, tudo dá certo e no final você é que fica bem. Então, assim, não fique criando euforia, não fique, por exemplo, enchendo a paciência também ali do teu pai de santo, porque isso daí não vai adiantar. Primeiro que isso daí é chato e tem dirigente que não gosta e acaba nem respondendo àquela pessoa. Então, assim, se o dirigente percebe que você está enchendo muito saco dele, tem um risco muito grande de você levar um xingão, na verdade, do teu dirigente ou da tua dirigente, porque tem dirigente que é estressado. Então, assim, imagine que o cara tá com um monte de problema para resolver. Ele tem que fazer um monte de oferenda, no caso, para fazer para as entidades. E fica ali o dia inteiro ligando, mandando mensagem. Chega uma hora que o cara não suporta aquilo ali, e ele acaba xingando você, acaba ofendendo você, ou até mesmo ele acaba bloqueando você de tão chato, no caso, que você é. Então, não fique, no caso, fazendo esse tipo de coisa, porque isso daí é chato e não vai adiantar muito. Outra coisa, no caso, que é interessante a gente estar comentando com você, é não fique mandando bom dia, no caso, para aquela pessoa amada, tá? Porque, assim, esse negócio de bom dia é chato. Você só vai mandar bom dia para a pessoa ou vai mandar qualquer coisa para a pessoa se a pessoa amada, por livre e espontânea vontade, mandar alguma coisa ali para você. Então, assim, se a pessoa, no caso, mandar bom dia para você, você manda bom dia, tá? Mas, assim, não fique, no caso, querendo estender o assunto, não toque, no caso, em assuntos do passado, ou até mesmo de assuntos de vocês voltarem. Por quê? Porque, primeiro, que isso daí não é benéfico, tá? Não é interessante, no caso, você ficar fazendo isso. Se você ficar, no caso, estendendo assunto, você ficar estendendo assunto, a pessoa logo vai deixar você no vácuo, porque, no caso, a pessoa sabe que a hora que ela quiser falar com você, na hora você já responde. Então, assim, responder na hora também não é benéfico. E deixe somente, no caso, que a pessoa vá falando com você, porque se ela quiser falar com você, é ela que vai tomar as atitudes, não você. Principalmente, no caso, quando há um término de relacionamento que a outra pessoa termina com você. E quando você vai pagar um trabalho, você pede, no caso, que a pessoa volte para você e não você ficar voltando para a pessoa, entendeu? Então, nesse caso, quem vai, no caso, entrar em contato com você é a pessoa amada e não você. É por isso que você está pagando trabalho para a entidade ajudar você. Então, assim, se for para você, no caso, tomar essas atitudes,
resolva você mesmo. E não peça ajuda de um dirigente ou de uma entidade, no caso, para trabalhar para você. Se for para você querer resolver tudo. Entendeu? Então, siga somente aquilo que o teu dirigente passar para você. Siga somente aquilo que as entidades passando para você. Busque uma ajuda psicológica para você, porque isso daí vai ser benéfico, no caso, para você. Se for necessário tomar um calmante, toma calmante. Se for necessário tomar chá natural, toma chá natural. Se for necessário você tomar erva natural, toma erva natural. Não importa. Só o que importa, no caso, é o benefício para você mesmo. E, claramente, no caso, para no final você não ficar naquela ansiedade, ficar naquela euforia toda, porque isso daí, no caso, vai ficar somente para você. É colocar na cabeça uma coisa. É vida, no caso, que segue, pagou um trabalho, deixa o trabalho agir, aguardando a pessoa na esperança, mas não naquela grande, no caso, expectativa de que você vai ter a pessoa amanhã, porque o principal foco disso tudo é a fé e a esperança, no caso, em cima daquela entidade que está dia após dia, no caso, trabalhando ali para você, dia e noite, no caso, para poder estar resolvendo, no caso, aquele problema teu. E, claro, mais uma vez, a ajuda psicológica, no caso, para que você possa estar tratando o teu corpo, né, e o espiritual, cuidando do teu espírito e dos teus caminhos ali ao lado da pessoa amada, ok? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Beleza? Então é isso, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!